Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Bull Investimentos. O investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro. E Betonarte e Masque. Concretizamos ambientes de vida. Olá para você, começando aqui mais um programa Empresas e Negócios para todo o sul do Brasil, através da TV a cabo, na internet ao vivo no site da TV e também no YouTube, disponível lá na hora que você quiser ver as histórias legais de personalidades aqui da nossa região, que vem trazer um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, um pouco dos trabalhos de associativismo que fazem em prol da comunidade, em prol do empresariado. Hoje o meu entrevistado é uma pessoa super especial, envolvida há muito tempo com a Associação das Micro e Pequenas Empresas, a AMP, que é o Demócrito Schmidt, que é o nosso presidente da AMP, mas que também vai trocar uma ideia conosco sobre a RUB 20, sua nova iniciativa como diretor de operações. Antes dessa entrevista, eu vou passar as dicas de investimento, porque todo mundo que é empresário, todo mundo que está em casa quer saber como investir o seu dinheiro. Passar a palavra para a Emily da Bull Investimentos no Bull News. Presta atenção aí e nas dicas da Emily aqui no nosso programa. Bull News. Notícias e fatos do mercado financeiro que realmente importam para o investidor. Siga @InvistaBull e dê um bull em seus investimentos. Olá, bem-vindos ao Bull News. Meu nome é Emily, eu sou sócia fundadora da Bull Investimentos aqui de Blumenau, escritório credenciado a XP Investimentos. E o meu objetivo aqui é falar sobre educação financeira e quais são os primeiros passos para alcançar os melhores investimentos. Então vem comigo. Então quando a gente fala de investimentos, a gente tem que saber 4 siglas que tenho certeza você como investidor já ouviu falar e não sabe o significado e qual a importância dela. Então vamos começar com a primeira, que é a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a nossa taxa básica de juros na economia. Então, ela que referencia todos os seus investimentos é determinada através da reunião do Copom, que faz a leitura do mercado, né? Então, hoje, nós estamos aqui em setembro, a gente está com uma taxa Selic de 10,5% ao ano. Há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouquinho, a gente chegou ao pico de 13,75%, mas hoje a taxa Selic está em 10,5%. E nas próximas semanas a gente vai ter uma próxima reunião que vai estar falando para onde que a nossa taxa Selic vai seguir, se vai subir, se vai manter ou se vai cair. Então fique ligado, porque é de suma importância, porque isso reflete sim nos seus investimentos. Outra sigla bem importante para a gente saber é o IPCA, que é a nossa famosa inflação. Como é que se mede a inflação? Que é um conjunto de produtos e serviços. Então, quanto maior for o consumo, a demanda dos produtos, a inflação ela tende a subir. Esse mês de setembro, o Banco Central divulgou que nós tivemos uma deflação, ou seja, a inflação que estava acumulada a 4,25%, ela deu uma recuada e ficou na casa de 4%. Então vejamos, se nós hoje temos uma taxa Selic a 10,5% e com uma inflação a 4%, então o meu ganho real, ou seja, eu sempre tenho que desconsiderar o que eu estou pagando de inflação, está em 6,5% ao ano. Então, quanto maior for a rentabilidade acima da inflação, melhor eu estou cuidando dos meus investimentos. Outra sigla bem importante é o famoso CDI. Mas o que é o CDI? CDI é a taxa básica entre operações dos bancos. Se eu tenho a Selic, que é a taxa básica dos nossos juros, que é do Banco Central, eu tenho aqui a taxa básica dos juros dos bancos, dos títulos negociados entre eles, que seria o CDI. E aí, passando para o CDI, a gente também tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse aqui é uma garantia, uma proteção que o Banco Central criou, uma ferramenta para proteger os investidores. Então, hoje, se eu tenho um investimento, seja numa cooperativa, seja numa instituição bancária, eu apliquei num CDB, numa LCI, ou numa LCA, ou num RDC, que são das cooperativas, eu tenho a proteção de até R$250 mil por CPF ou por CNPJ por instituição. Então, se você tem R$1 milhão em uma única instituição, você tem a proteção de até R$250 mil.
Esse o Banco Central garante, na medida que a instituição, porventura, vir a quebrar, você recebe até R$250 mil de forma praticamente imediata. Então, sabendo essas premissas básicas, é essencial, um outro ponto, você ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é para emergência mesmo, gente. Então, digamos que você tenha R$10 mil, um exemplo aqui. Eu preciso, no mínimo, deixar R$3 mil para minha reserva de emergência ou até mesmo para oportunidades. Porque eu posso ficar doente, eu posso ter, enfim, uma despesa inesperada e eu preciso ter acesso de forma imediata desse recurso. Então, para esse recurso de reserva de emergência, você tem que ser bem conservador e colocar em opções bem tradicionais, seja num tesouro, seja num CDB, numa LCI, na LCA, mas que tenha disponibilidade imediata, ou seja, liquidez. Então, quando eu já separei a minha reserva de emergência, dos meus 30%, que é o recomendado, não estou dizendo que esse é o número certo, se para você, se você se sente mais confortável, um percentual maior, não tem problema, mas desde que não fique abaixo dos 30%. Agora, digamos que dos 10 mil sobrou os 7 mil reais, aonde que eu vou investir? Então, qual é o passo para saber quais as opções que eu posso ter de investimento no mercado? Primeiro, uma das primeiras opções, você tem que saber quanto que eu preciso de liquidez, ou seja, de resgate imediato, quanto que eu preciso, eu dou importância na questão da segurança e o que eu priorizo na questão da rentabilidade. É como se fosse um triângulo. Eu tenho aqui liquidez, segurança e rentabilidade. O que é mais importante para mim? Os três. Então, se você prevê os três como principal, você é um perfil conservador. Agora, se você abre um pouco a mão da segurança, você já é um perfil mais arrojado. Agora, não, Emily, eu sou moderado, eu abro um pouco a mão de liquidez, ou seja, daquele resgate de forma imediata, mas eu quero buscar uma rentabilidade maior, mas também não correr tanto risco. Isso se chama moderado. Então, sempre quando você for fazer um investimento, seja em qualquer instituição, são perguntas que você tem que fazer e descobrir qual é o seu perfil. O que é mais importante, liquidez, segurança ou rentabilidade? Tá? Então, dentro dessas opções, a gente tem uma série de investimentos que você pode estar fazendo. Para aquele perfil que é extremamente conservador, renda fixa. Para aquele perfil que é moderado, pode sim colocar um percentual em ações, fundos imobiliários, multimercados. E aquele que é bem arrojado, daí a carteira, o percentual maior vai para renda variável, fundos imobiliários. Se a gente colocar aqui em fatias, então o conservador, 80% do meu patrimônio tem que estar atrelado em renda fixa, 20% uma fatia um pouco mais de longo prazo, que daí sim eu posso colocar um pouquinho de fundo imobiliário, uma fatiazinha pequena, assim, de 2% de ações. Na parte de moderada, eu já posso ter uma fatia maior de renda variável, até 40%, daí você pode mesclar fundos imobiliários e ações. E aí, a parte de renda fixa, você pode colocar investimentos mais longos, tá? Que daí você busca maior rentabilidade. E na carteira agressiva, aí é o contrário, 60% em renda variável, ou seja, mesclado em fundos imobiliários ou ações, e 40% em renda fixa. E aí, investidor, agora que você sabe quais são as premissas, o que é mais importante e qual é o seu perfil de investidor, não perca o nosso próximo capítulo, que a gente vai estar falando de renda fixa. Vem comigo. Bull News. Notícias e fatos do mercado financeiro que realmente importam para o investidor. Siga @InvistaBull e dê um bull em seus investimentos. De volta aqui no programa, Emily, legal pra caramba as tuas dicas aí. Eu tava falando que eu vou entrevistar uma pessoa super especial, que é o Demócrates, que é o nosso presidente da AMP, conheço já há bastante tempo. Demócrates, obrigado por estar aqui no programa, obrigado por abrir um espaço na agenda para estar aqui falando com a gente. Eu costumo sempre começar o programa, a gente leva histórias para os nossos telespectadores, né? Que você vê um pouquinho da tua história, de onde você, não sei onde é que você nasceu, onde é que você estudou, família, filhos, para saber um pouco da tua trajetória. Obrigado. Legal, Júlio. Bom dia a todos os telespectadores aí da Galega. Muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa que tem muita energia, né? Irradia muita luz aí. É muito bacana estar aqui contigo no teu programa e falando para esse público de empreendedores, né? De grandes empresários, das micro e pequenas empresas, né? Eu sempre falo que não existe microempreendedor.
microempresário. Existe Eu empresários... não sou microempresário, sou empresário de uma microempresa. Né? É isso aí. O negócio do empresário ainda é pequeno, né? Mas ele é um grande empresário. Mas então, respondendo à tua pergunta, eu sou capixaba. Eu nasci no interior do Espírito Santo. Rapaz. Há 62 anos atrás, né? Mas... Interior do Espírito Santo, em que cidade? Em Itaguaçu. Itaguaçu. Fica no noroeste do Espírito Santo, perto de Colatina, que fica mais no norte. Santa Teresa, que é onde tem uma colônia italiana muito grande. Santa Maria do Jetibá, que tem também uma colônia alemã muito grande. Você falou em colônia italiana, alemã. Bom, alemã, Demócrates Schmidt. Então deve ter um nome, tem alguma... O que acontece? Quando vieram os imigrantes para cá, conta aí, né, a história que vieram em 2 navios, um até o Rio de Janeiro, um subiu e um desceu. E meus antepassados estavam nesse que subiu. E aí tinha alemão e tinha italiano nesse. Schmidt, alemão, né? Schmidt, alemão. Apesar de que eu tenho Rossi também na minha ascendência, que é da minha avó, que é italiana. Então, todos os costumes aí da minha família vinham da culinária italiana, né? E eu fiquei até os 6 anos de idade lá no interior. Meu pai foi transferido para Vitória, que é a capital. Mas teu pai fazia o quê? Teus pais são vivos ainda? Não, eles já se foram em 2007, né? Tanto meu pai como a minha mãe faleceram nesse ano de 2007. O que faziam na época lá? A minha mãe sempre foi do lar, né? Doméstica e tal. Doméstica quer dizer, do lar. E meu pai, ele trabalhava numa rede de supermercados, lá do Grupo Tristão. É um grupo grande lá da região, ainda existe até hoje. Mais de 60 anos. Fazia muito comércio com café, E ele, lá em Itaguaçu, ele era o subgerente de uma loja... Estamos falando de 1960, né? Estamos falando de 60 anos atrás. Ele era subgerente de uma loja de secos e molhados, né? E você vê, naquela época... Existe mais isso, não tem. Ele vendia tecido e vendia feijão. E vendia cachaça. E vendia... Um empreendedor, vendedor. Sim, meu pai era fantástico, né? Meu ídolo, inclusive. E aí a gente saiu de lá porque ele foi transferido para a capital, para Vitória, né? Foi também ser subgerente, agora sim, de uns supermercados lá. Então aí a primeira mudança foi para Vitória. E toda a minha parte de estudo, que sempre foi em escola pública, e eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque antigamente a gente tinha um ensino fantástico, público, pago, né? Não pago pelo Estado, né? E eu me desenvolvi lá na Escola Polivalente de Maruípe, eu me desenvolvi na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, me formei como eletrotécnico, depois fui para a Universidade Federal, a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, fazer engenharia elétrica, enfim. Você sempre gostou dessa parte, então, de engenharia, mas da parte elétrica, então? Eu lá quando apareceu a multinacional na minha vida, eu estava na metade do curso de elétrica e apareceu na época o advento da informática. Aquilo me fascinou, eu falei, eu vou investir meu tempo. Que idade era isso? Eu tinha 17 anos, 18 anos aí, né? Tinha recém saído do 2º grau e apareceu e eu comecei a me embrenhar no modelo da informática. Acho que com 20 anos eu já estava dando aula de DBase, COBOL, Fortran, já trabalhava numa empresa de assessoria. Mas enfim, e quando apareceu... Isso lá em Vitória? Lá em Vitória, né? Fiquei em Vitória até os meus 24 anos. Eu entrei com 23 para 24. Solteiro ainda? Numa multinacional, solteiro. Qual era a multinacional? Namur Formulários. Antigamente. Que é aqui de Blumenau? Na verdade, tinha 5 fábricas no Brasil, 40 escritórios de vendas no Brasil, 400 vendedores CLT. Então, assim, entrei lá... Incrível naquela época. Naquela época tinha. E entrei lá e passei um ano lá, né, trabalhando como analista de pré-venda. Eu ia lá, abria os clientes para os vendedores da empresa irem lá e fazerem os fechamentos da área de informática. E foi pela Amur que você veio para Blumenau? Não. Foi pela Amur que um ano depois que eu entrei lá, me chamaram para ir para São Paulo. Aí trabalhei 4 anos em São Paulo. Sozinho? Sozinho. Saiu de casa, aí já... Saí de casa. Solteiro, ainda não tinha solteiro, e fui para ganhar, acho que 10 vezes mais do que ganhava lá, né? Coisa boa, né? Muito bom, solteiro e tal. Mas aí já tive o impacto da cidade grande.
Vi aquela Marginais lá com 6 pistas, 5 pistas e Vitória era uma capital, mas ainda assim era uma cidade menor, pequena, né? São muito Paulo, menor. Eu vivi também em São Paulo nos E anos aí 80, era uma eu loucura. lembro que o meu chefe na hora falou para mim, escuta, você está chegando agora em São Paulo, qualquer coisa, São Paulo é uma cidade que vive 24 horas, nós estamos falando isso há 30 anos atrás. Qualquer coisa que você quiser fazer aqui de manhã, de tarde, à noite, qualquer madrugada, pensa numa coisa difícil. Mas como quando eu vivi lá em São Paulo nos anos 80 também, fui morar pra lá, dizia a mesma coisa. São Paulo sempre foi, mas aquela venda da ideia de São Paulo 24 horas era mais naquela época, sabe? Exato. Né? Hoje, claro que é assim, mas se vendia muito essa coisa de São Paulo poderosa, a vida 24 horas. Não, e aí, Júlio, ele me falou, escolhe uma coisa difícil que você queira fazer de madrugada. Falei, caramba, tá bom. Cortar o cabelo, na época eu tinha barba, fazer a barba, às 3h30, 4 da manhã. Aí ele se pensou um pouquinho e falou, vai lá no CEAGESP, porque lá a vida é noturna, né? É onde o pessoal descarregava, os colonos vêm trazer as verduras, os legumes e tal, enfim. Mas morei 4 anos em São Paulo e a Moore me chamou para vir para Blumenau. Conhecia já? Não, desconhecia Não, Blumenau? não conhecia Blumenau e assim, foi amor à primeira vista, né? Você chegou aqui, isso nos anos 90? Nós estamos falando em 1989, janeiro de 89. Você veio para Blumenau? Eu vim para Blumenau. O Sebastião Heidmann, que é da Sulformes, né, da Pack Point e tal, me trouxe junto com o Vanderlei, que é meu compadre também e é sócio do Sebastião lá na Sulformes. E aí você veio trabalhar aqui, aí você ficou em Blumenau? Aí eu me apaixonei pela curva do Rio, né? Eu falei, não, isso aqui é onde eu quero construir a minha vida, meu futuro. Em 89. 89. Descendo lá a Vila Itopava, Júlio, eu e Vanderlei olhamos lá embaixo, aquela igrejinha lá embaixo pequena, na época um galpão ou outro ali. E eu falei, Vanderlei, a gente vai reinar nessa cidade aqui, né? Olha o tamanho da cidade. E a gente não viu que era, não era só aquilo. Pois é. Parece que era só uma vilinha pequenininha. Aí ele falou assim, olha, nós vamos beijar essas louras que tem tudo na cidade. Eu falei, não, vamos com calma. Solteiro ainda? Vamos com calma. Lá no trabalho não vamos mexer com ninguém. Júlio, não deu 10 dias, eu já estava lá enrabixado lá com a minha esposa, né? De 33 anos de casamento. Foi ali em Blumenau, então você conheceu a sua esposa? Eu conheci dela... a Rose. A Rosilene Baraúna, agora Schmidt. Agora não, há 33 anos, né? Que a gente vive muito bem, é o amor da minha vida. Temos 2 filhos, né? O Guilherme é o mais velho, hoje ele mora em Barcelona, ele foi convidado para trabalhar numa empresa lá, ele é cientista de dados, é engenheiro formado pela UFSC. Que tu gostava tanto de dados. Sim. O Guilherme é cartesiano, o Guilherme é razão pura. E o Leonardo se formou agora pela FURB 2022, ele é médico. Ele tem 25 anos. Os dois têm 5 anos de diferença, eu digo que eles são gêmeos, com 5 anos de diferença, né? Nasceram no mesmo dia do mesmo mês, com 5 anos de diferença. Um em 94, outro em 99. E construí minha vida aqui. Toquei um projeto aqui de desenho assistido por computador. Implantei no Brasil inteiro. Viajei muito esse país pela Moore, implantando esse sistema nas filiais de vendas da Moore. Passei, acho que uns 10, 12 anos da minha vida, saindo no primeiro voo de navegantes e voltando no último. Então, assim... Conheço vários países onde a Moore, a multinacional, estava presente, tanto nos Estados Unidos, na América do Norte, como aqui na América do Sul, né? E assim, fiz carreira, trabalhei 23 anos na Moore, né? E no segundo bloco, o Demócritas vai contar então a vinculação depois de toda essa história de um capixaba vindo para Blumenau. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre as ações dele junto ao associativismo, a AMP de Blumenau e outras associações. Não sai daí que eu volto já, é Pai Bola.